Bem-vindos a mais um episódio do Está Escrito Canadá. Mais uma vez nós vamos abrir a Bíblia e ver o que Deus quer dizer para nós. Eu creio que você já tem a sua Bíblia contigo, né? Vamos não só ler, mas vamos estudar o que a Bíblia fala. Vamos realmente tirar um pouco de tempo para ver o que Deus quer de nós. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. No último episódio, nós falamos um pouco sobre Satanás. Nós aprendemos que ele não foi sempre o diabo, mas que ele nasceu, ele foi criado como um anjo, criado por Deus e criado perfeitamente. Não tinha nada de mal dentro dele. Ele foi um anjo que trabalhou bem perto de Deus, mas infelizmente um dia chegou onde ele teve a ideia que ele queria ser como Deus. Já não queria ser só uma criatura, mas queria ser o Criador. Então ele começou a fazer as suas próprias decisões. Parou de seguir a lei de Deus e começou a viver da maneira que ele queria. Ele tornou-se Satanás. E ele também conseguiu tornar as mentes de muitos anjos, até o ponto que houve uma guerra no céu. Quando houve essa guerra, já não houve lugar mais para Satanás. Ele foi expulso do céu. Ele caiu, ele e os anjos dele, para esta terra. E foi aqui nesta terra que ele transformou-se como uma serpente e falou com a Eva. Foi nesse momento que ele conseguiu que a Eva também seguisse o caminho dele. Ela parou de seguir as ordens de Deus e ela comeu o fruto que Deus disse para não comer. Pecado começou aqui na terra. Hoje nós vamos fazer uma nova coisa. Em vez de falar só quem é Satanás, nós vamos falar de uma coisa que é muito mais importante. Como nós podemos combater contra Satanás e como nós podemos ganhar a vitória. Para começar, nós temos que voltar para o Antigo Testamento. Nós temos que ir para uma história bem conhecida a todos. Vamos para o livro de Jó. Jó capítulo 1, versículos 6 a 11. Vamos lá. Jó está perto do meio da Bíblia, um pouco antes de Salmos. Jó capítulo 1. E nós vamos ler versículos 6 a 11. A Bíblia fala: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Por aventura, teme Jó a Deus de balde? Por aventura, não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste,
e o seu gado está aumentando na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em todo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. É uma história bem importante na Bíblia. Há coisas que acontecem na nossa vida. Há vezes que há uma coisa corre mal, ou nós perdemos uma coisa, ou uma pessoa morre, ou fica doente. Às vezes que nós pensamos, porquê é que isto está a acontecer comigo? Porquê é que está a acontecer com aquela pessoa, uma pessoa tão boa? Porquê é que ele está a sofrer? E o fato é isto. Como um ser humano, nós só podemos ver o que está na nossa frente. Mas na história de Jó, nós estamos a ver uma história mais completa. Enquanto Jó estava aqui na terra, vivendo a sua vida, só poder ver o que está à frente dele, havia outra história a acontecer lá no céu. Havia uma discussão entre Deus e Satanás. Havia um teste para ver se Jó realmente estava a seguir a Deus porque ele amava a Deus ou só porque ele estava a ser abençoado. Conosco pode ser igual. Há vezes que nós não entendemos o que está a acontecer na nossa vida, mas isso é porque tem outra história a acontecer lá no céu. Nós não sabemos se a mesma coisa que aconteceu com Jó pode estar a acontecer conosco. Se também está um teste que está a ser feito lá entre Deus e Satanás. É por causa disso que nós temos sempre ter fé em Deus. Nós temos que acreditar que mesmo nos tempos piores que nós estamos a passar, que Deus ainda sabe o que está a fazer, que Ele ainda está a ver o que está a acontecer conosco e que Ele ainda nos ama. Vamos ler um pouco mais com esta história. Aqui nós vemos que os anjos de Deus, ou os filhos de Deus, outra palavra para anjos, foram lá e fizeram uma reunião lá com Deus. Mas entre os anjos tinha Satanás. Isso até não deve ser muito assim diferente, porque realmente Satanás era um anjo. As pessoas que ele estava ao redor eram pessoas que ele sabia, amigos até, antigamente. E porque ele já representava a terra aqui, ele foi lá para o céu. E Deus perguntou, o que é que estás a fazer? Qual é o teu trabalho? O que é que estavas a fazer estes dias? E Satanás fala claramente que ele vai para todo o mundo a tentar todas as pessoas. Uma coisa é muito importante perceber. Satanás não é um ser humano. Satanás era, e num sentido ainda é, um anjo. Isso quer dizer que ele não fica cansado. Isso quer dizer que ele não precisa de dormir. Não há um tempo que Satanás para de tentar as pessoas. Há vezes que nós pensamos assim, né? Já sou bom há tanto tempo, eu vou tirar umas férias, eu vou fazer o que eu quero, né? Pensando que pode ser que Satanás não vai me tentar durante este tempo. Mas isso não existe. Satanás está sempre a trabalhar. Se nós damos a chance para ele, ele vai usar essa chance. Então, como Satanás também não dorme, nós não podemos dormir. Nós temos sempre de estar com Deus e seguir a Deus. Aqui fala que foi Deus que mencionou o nome de Jó. Foi Deus que disse, olha, eu tenho um homem que é reto, uma pessoa boa. E Satanás usou essa oportunidade de tentar a Jó, de tirar as coisas dele. Ele realmente pensava que ele podia mudar o coração de Jó. Mas Jó é uma história que nós podemos levar conosco, mesmo se nós também perdemos tudo da mesma forma que Jó perdeu. Se nós ficarmos fiéis, se nós ficarmos com Deus. Se vocês sabem o fim da história, sim, Jó perdeu tudo, mas no fim ele ganhou mais do que o dobro. E pode ser isso também conosco. Fica firme com Deus. Deus
pode deixar que muitas coisas aconteçam conosco, né? Ele pode deixar para Satanás fazer muita coisa, para tirar toda aquilo que nós temos. Mas se nós ficarmos firmes como Jó também era, nós também vamos ganhar mais do que o dobro no fim. Este é o trabalho de Satanás. Ele nunca para. A única coisa que ele quer é tirar os filhos de Deus. Tirar aquela conexão com Deus de nós. Vamos continuar. Se esse foi o trabalho desde o começo, o que é que Satanás está a fazer hoje, nos nossos dias? Podemos ler em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro, bem perto do fim da Bíblia, antes do livro de Apocalipse, vão encontrar o livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Vamos ler. A Bíblia fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mesmo no começo da Bíblia, mesmo no começo deste mundo com Adão e Eva, nós temos a serpente, nós temos o diabo. E o que é que ele faz? Ele tenta as pessoas. Ele faz que Adão e Eva caem. Ele faz que eles pecam. No livro de Jó, nós temos a continuação do trabalho de Satanás. E aqui em São Pedro, o primeiro livro de São Pedro, nós temos a continuação do trabalho de Satanás. Ele nunca para. Ele realmente é como um leão. A Bíblia usa essa imagem para mostrar que o trabalho dele realmente é um trabalho assim com força. Ele não é uma coisa frágil. Ele vai fazer tudo para nos cair. Vai fazer tudo para que nós pecarmos. Nós temos que ter cuidado. O verso também fala que nós temos que ter fé. E se nós temos fé, nós podemos ser vencedores contra o diabo. A história melhor para ver como é que se luta contra Satanás encontra-se no Evangelho de Mateus. Nós temos uma história muito famosa. A história entre Jesus e Satanás. Aqui dentro do livro de Mateus, nós vamos ver como é que Jesus lutou contra Satanás. E é neste exemplo que nós vamos aprender como nós também podemos lutar contra ele. Vamos lá então. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Mateus, o primeiro livro no Novo Testamento, podem ir lá. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Estou quase lá. Mateus capítulo 4. Vamos ler juntos então. A Bíblia fala: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe:
Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos de todo o mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, nesta história, nós temos 3 vezes que Jesus foi tentado pelo diabo. Vamos ver como é que Jesus conseguiu ter a vitória em cada situação. Mas vamos ler do começo. O começo fala que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Muitas vezes nós pensamos que é sempre o diabo que está a tentar a nós, né? Que está a pôr situações na nossa vida. Mas o fato é que há vezes que é Deus que põe situações dentro da nossa vida para nós crescermos. Ele sabe que muitas vezes, se nós não temos conflito, que nós vamos desviar dele. Então ele deixa coisas acontecer para que nós podemos aumentar a nossa fé. E foi isso que aconteceu aqui. Jesus ia começar o ministério dele. E ele tinha que saber realmente quem era o diabo. O que é que ele tinha que confrontar. Então o Espírito mandou Jesus para o deserto. Mas aqui é que a história fica bem complexo. Porque o diabo não veio no mesmo dia. A Bíblia fala que por 40 dias e 40 noites Jesus ficou sozinho no deserto, sem comida. É interessante, a Bíblia simplesmente fala que depois disso Jesus teve fome. Mas eu penso que isso é um pouco fraco, né? Depois de 40 dias, Jesus tinha muita fome. Ele estava bem fraco. Pensam, não comer 40 dias, como é que vocês iam ficar? Então, o diabo, vendo essa situação, vendo Jesus numa situação bem fraco, ele disse: agora é que eu vou vencer. E o diabo foi lá e começou a tentar a Jesus. Vamos ler a primeira tentação, então. Vamos lá. Ele falou assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Como é interessante. Vamos voltar para o começo de Gênesis. Qual foi a tentação que o diabo deu para Eva? Comida. Come esta fruta. Vai-te dar sabedoria, vai-te dar força, tu vais ficar como Deus. É bem interessante como o diabo quase usa a mesma tentação com Jesus. Outra vez ele usa comida. Só que o contrário de Eva é que Eva não tinha fome. Mas Jesus realmente tinha. Por 40 dias Jesus não teve comida. E então ouvir essas palavras: olha, se tu és Deus, então torna esta pedra com um pão e come. Devia ser bem difícil. Mas Jesus fica bem seguro. Olha a resposta que Jesus fala, que é a resposta que aqui não está escrito, nós sabemos bem. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só Jesus tem a vitória nesta situação, mas ele até usa esta situação para ainda pregar, para dizer a verdade. Realmente, Jesus era Deus. Só ele é que podia jejuar 40 dias e ainda dar uma resposta assim para Satanás. Ele tinha fome, mas ele não ia contra
o desejo de Deus. Ele só ia comer quando Deus dissesse para ele comer. Ele não ia fazer um milagre fora da vontade de Deus. Nós temos que aprender com isto. Há vezes que nós ficamos também bem presos, né? Nós pensamos, eu tenho que fazer isto, senão vou morrer, senão vou perder tudo. É difícil, mas nós temos que ter fé, a mesma fé que Jesus também teve. Não, eu tenho fome, mas eu vou esperar para Deus responder à minha oração. Outra coisa que também é muito interessante, muito importante nesta situação. O diabo tentou a Jesus. E o que é que Jesus usou para lutar contra o diabo? Não as suas próprias ideias, não as suas próprias palavras, mas ele usou a Bíblia. Ele começa com está escrito. Quando Satanás também está na nossa vida, nós temos que fazer o mesmo. Quando ele está-nos a tentar, nós também temos que responder, não, está escrito. Nós temos que saber as nossas Bíblias para lutar contra Satanás. Mas vamos ler a segunda história aqui. O diabo entende o que Jesus está a fazer, então ele também vai usar a Bíblia. Olha o que ele fala aqui. Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E ele continua. É interessante como Satanás também sabe a Bíblia. Para dizer a verdade, Satanás sabe a Bíblia muito mais do que qualquer um de nós. Mesmo assim, Jesus responde usando a Bíblia. É muito importante nesta história perceber que a Bíblia pode ser usado numa maneira boa, mas também pode ser torcido, como Satanás torceu. Então não é só usar a Bíblia, não é só ler a Bíblia, mas realmente estudar a Bíblia, para ter a certeza daquilo que nós estamos a ler é realmente a verdade de Deus e não Satanás a torcer a mensagem que está dentro da Bíblia. A terceira história. Uma terceira vez, Satanás leva Jesus para um topo de uma montanha, mostra todo o mundo, todas as nações e diz, olha, eu vou dar tudo, é só tu adorares a mim. Devia ser bem difícil para Jesus. Jesus já sabia a história dele. Ele já sabia que ele tinha que sofrer, que ele tinha que carregar a cruz, que ele ia morrer na cruz, que ele ia ser rejeitado por tantas pessoas. E aqui tinha agora o Satanás a dizer, não é preciso sofrer, não é preciso morrer, não é preciso passar por todas essas coisas. Eu posso dar este mundo, eu posso dar todo o ser humano aqui vivo. Mas Deus sabe a verdade, que ele não ia ganhar o mundo se ele adorasse o diabo, mas ele ia perder tudo. Então, mais uma vez, a resposta de Jesus é o mesmo. Está escrito. É por causa disso que eu tantas vezes já falei que nós temos que estudar a Bíblia. Se vocês não têm uma Bíblia em casa, vão lá, comprem uma Bíblia. Não faz diferença a religião. São todos iguais. Compre uma Bíblia. Fica com essa Bíblia todas as noites, todas as manhãs. Lê um pouco. Estuda um pouco. Não é preciso ler muita coisa. Só um pouquinho. E Deus pode mudar a sua vida. Tu podes resistir ao diabo. Nós vamos terminar aqui. Mas sabe, sim, o diabo tem poder. Sim, ele é um anjo, é mais do que nós. Mas se nós temos a Deus, se nós temos a Bíblia, nós podemos lutar e nós também podemos ter a vitória. Nós podemos dizer, está escrito. Meus amigos, eu só tenho uma mensagem hoje. Vocês podem ter a vitória contra Satanás.
Há uma escritura que explica tudo bem fácil. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ficam firmes com essa promessa. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui hoje, estudando sobre Satanás. Mas nós hoje lemos que nós podemos lutar contra ele. Se nós ficarmos perto de ti, e se nós temos a nossa Bíblia, nós podemos dizer: está escrito. Nós podemos lutar e nós podemos ter a vitória contra o diabo. Para todos aqueles que estão a ouvir aqui hoje, que estão a lutar, e muitos que estão a perder, que tu possas mudar a vida deles agora. Que tu podes pôr o Espírito Santo dentro deles, que eles possam começar a ler a Bíblia e que eles também possam começar a ter a vitória contra Satanás. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que Satanás caiu para este mundo e ele trouxe a morte com ele. Eu sei que a morte é um assunto que muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas têm medo de falar sobre a morte e entender a morte. Mas hoje eu quero ofertar uma revista que fala exatamente o que é a morte. Com esta revista aqui, o que há além da morte? Vocês podem aprender que sim, a morte é má, mas não é uma coisa que nós podemos ou que nós devemos ter medo. Se vocês querem esta revista, vocês vão ver a informação para nos contactar agora na tela. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Então lembrem que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.